Olá, olá, sejam bem-vindos. Já orei, minha conexão hoje não tá legal. Eu espero que dê aí para vocês, ah, que não atrapalhe aí a conexão de vocês. O pessoal do Insta que tá chegando agora, eu já orei, já dei as boas-vindas. E se você que tá chegando aí e não me conhece, meu nome é Fernanda Matos. Todas as manhãs eu estou aqui para repartir minha devocional com você, tá bom? Então seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Lourdinha, Osvaldo, Eliane, prima querida, seja bem-vinda. Marina. Lourdinha, eu já orei, tá? A Lourdinha é minha parceira, vai falar, você esqueceu de orar. É que a conexão tava ruim, agora que do Instagram entrou, mas aqui na outra rede já entrou. Natan, obrigada pela presença. Josi, seja bem-vindo. Alceu Rodrigues, seja bem-vindo. Catinha Marcinha, obrigada pela presença de vocês. Gente, eu espero abençoar a sua vida hoje através da história da mulher samaritana. Todo mundo já conhece um pouco da história da mulher samaritana. Eu não sou nenhuma expert em história dos judeus, mas eu vou só dar uma pincelada rapidinho aqui, porque essa diferença de judeus e samaritanos, né? Samaria era a capital de Israel, né? E os assírios lá na época lá de antes de Neemias invadiu Samaria e eles levaram cativo o povo de Israel. E aí depois o povo foi liberto, voltou para Samaria de novo, mas voltou com a cultura dos assírios, misturando a crença de Moisés com outros deuses, e aí se casaram com outros, com as pessoas desse outro país, né, da Síria, desse lugar, e misturou muito a cultura de Samaria. Com a cultura do povo de Israel se misturou com essa cultura. Tanto é que quando Neemias foi construir o muro de Jerusalém, houve um arrependimento deles terem se misturado, ter adorado outros deuses, houve ali um arrependimento muito grande deles. Só que ficou ali aquela cultura. Então o povo de Samaria, eles queriam ir para Jerusalém adorar no templo, só que o pessoal da Judéia não aceitava, porque como eles misturaram tudo, começaram a querer adaptar a lei de Moisés, os judeus não aceitavam a adoração dos samaritanos. Então aí eles resolveram adaptar as leis de Moisés, conforme eles acreditavam lá. E como eles não podiam ir em Jerusalém, lá na Judéia, no templo, oferecer seu sacrifício, porque eles eram rechaçados toda vez, porque eles eram considerados impuros, porque tinham se misturado à cultura dos assírios. E aí os samaritanos resolveram fazer um lugar no monte que eles acreditavam que Abraão tinha feito o sacrifício de Isaac, né? Tinha ido para sacrificar Isaac. E era outra briga, porque uns falavam que o lugar do sacrifício era o Monte Moriá e eles acreditavam que era o Monte de Gerizim. Eu esqueci o nome lá do monte, gente. O Gerizim, eu não sei o que, esqueci. E aí eles fizeram ali um lugar de adoração naquele monte, porque eles não podiam mais lá, por causa da briga, da rixa, como é que fala? Da diversidade religiosa deles. É por causa de religião. Os judeus acreditavam de uma forma e os samaritanos de outra. Então, Samaria era a capital de Israel. E ela ficava no meio, entre a cidade da Galileia e a cidade de Judéia, a cidade de Judéia. Então, a Galileia e a Judéia, elas eram unidas em pensamentos, em objetivos, na fé, no que acreditavam. Já os samaritanos divergiam de muitas coisas por causa da adaptação que eles fizeram das leis de Moisés. E eles eram considerados impuros por causa disso. Então, os samaritanos não se davam com os judeus. E aí, o que acontecia? Para os judeus irem para Galileia, se eles passassem por Samaria, demorava 3 dias. Eram 3 dias de viagem. Mas,
A maioria deles não faziam isso, nem passava por Samaria de jeito nenhum, desprezavam os samaritanos. Eles preferiam dar a volta para ir para Galileia. Então era aqui, ó. Aqui era Galileia, Samaria, Judeia. Se eles passassem por Samaria, duravam 3 dias de viagem, mas eles preferiam dar a volta para ir para a Judeia, então, para fazer essa viagem. Então, eram 6 dias de viagem, era o dobro de dias de viagem. Não sei se eu consegui ser claro para vocês essa intriga, essa rixa entre judeus e samaritanos. Ok. Por que eu tô falando isso? Para explicar para vocês que Jesus e os discípulos, eles estavam indo para Galileia. E os discípulos esperavam que eles iam dar a volta. Mas Jesus falou, vai comprar comida e eu vou entrar aqui, eu vou ficar aqui para descansar um pouco. E Jesus descansou ali no Poço de Jacó, que era situado em Samaria. E o Poço de Jacó, gente, é o lugar onde Jacó conheceu, Isaac conheceu Rebeca e Jacó conheceu Raquel. Esse poço aí onde Jesus se mostrou para a mulher samaritana é bem interessante, teve vários encontros especiais nesse poço. Então, esse poço de Jacó é o poço que Jacó deu para José. E aí, Jesus estava ali na hora sexta. A hora sexta era considerada a hora mais quente do dia. Era como se fosse meio-dia. Então, o sol estava estatelado, estava rachando o sol. E aí, foi a hora que a mulher samaritana foi para buscar água. Por que ela escolheu a pior hora do dia para buscar água? Porque a mulher samaritana, ela era desprezada pela sociedade dos samaritanos. Ela era, as pessoas criticavam ela, zombavam dela. E sempre quando você vai pensar na mulher samaritana, você pensa que ela era uma prostituta? Vocês acham isso? Mas a Bíblia não fala que ela era prostituta. A Bíblia fala que quando Jesus vai falar com ela, Jesus fala, você já teve 5 maridos e o que você tem não é oficial. Naquela época, quando a mulher se casava e o marido morria, o irmão, abaixo do que morreu, casava com ela. Se esse morresse, o outro casava com ela. E era assim. Não sei se vocês lembram da história de Ruth, quando foi para lá casar, o parente mais próximo casou com ela. E o primeiro filho que ela tivesse seria do marido anterior. Então, as leis, as tradições eram diferentes. Então, provavelmente, essa mulher samaritana, ela não era prostituta, né? Mas ela era alguém que teve 5 maridos. Então, se Jesus falou que ela teve 5 maridos, foram 5 casamentos. Que pode ter sido, tá, gente? É só uma ideia, não sei se foi exatamente assim. Mas esses 5 maridos que ela teve não pôde trazer alegria para ela, não pôde satisfazer a ansiedade dela, não pôde tirar dela, dar para ela uma vida sem ser exposta, sem ser estar na boca do povo, sem ser humilhado. E quando Jesus falou, esse que está com você, que talvez poderia ser o último irmão que teria casado com ela, não sei. Desculpe se eu estou falando alguma coisa, mas é porque a Bíblia não chama ela de prostituta. E a maioria das pessoas que lê essa história da mulher samaritana chama ela de prostituta. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Jesus disse, você já teve 5 maridos. Então ela já tinha casado oficialmente com 5 homens, que pode ter sido dessa forma. E o homem que estava com ela não quis casar com ela. Pode ter sido um dos irmãos também. Enfim, mas não é isso que eu quero trazer para você. O que eu quero trazer para você é aquela mulher samaritana, ela era desprezada por aquela sociedade. Ela não era reconhecida como gente, como pessoa importante. Então, ela ia no poço para buscar água. Está registrado em João 4, tá, gente? Se você quiser acompanhar, João 4. Isso, tá aqui. Em João 4, conta a história da mulher samaritana. Deixa eu só deixar aberto aqui, porque tem um versículo que eu quero ler pra vocês. Tô só contando história hoje, né, gente? Espero estar te abençoando. Bom, então ela era desprezada, essa mulher samaritana. E Jesus poderia ter dado a volta para ir para Samaria, mas Jesus
quis entrar em Samaria, e a gente percebe ali que ele sentou no poço porque ele queria conversar com aquela mulher. Aquela mulher era importante para Jesus, e ele parou todo o trajeto dele para sentar, para conversar com aquela mulher. Porque ele percebeu que aquela mulher não tinha vida, aquela mulher não tinha alegria. As emoções daquela mulher estavam toda destruída. Era alguém que não podia governar suas emoções. Ela ia escondido pegar água ao meio-dia. Porque meio-dia as mulheres estavam nas suas casas, cuidando das suas coisas, cuidando do marido, da comida. E aí ninguém poderia vê-la buscando água, porque ela precisava de água, ela necessitava de água para viver. E aquela condição que ela tinha de não ser aceita naquela sociedade por causa da condição que ela estava como mulher, o que acontecia? Ela ia buscar água para sobrevivência, mas escondida. Então, não era uma vida. E Jesus queria mostrar para ela que ele podia dar para ela o que ela tanto buscava, o tanto que ela tanto queria. Então, quando você vai ver lá em João 4, que Jesus vai falar a história vai conversar com ela, ela é uma menina, ela é uma mulher super inteligente e entendida. Ela sabe que os judeus não conversam com os samaritanos. E quando Jesus vai falar com ela, ela sabe tudo. Ela é super inteligente. Ela fala assim, olha, eu entendi, o senhor vai me dar água e eu não vou precisar nunca mais voltar aqui. Ela entendia do material, ela sabia do histórico, mas ela não sabia nada do espiritual. Quando Jesus estava falando para ela que, olha, a água que eu vou dar para você, você nunca mais vai ter sede. Ela pensou, então nunca mais eu vou precisar vir aqui, me expor, buscar, vai acabar com a minha sede. Jesus falou, não, eu estou falando de outra água. A água que vai governar suas emoções, a água que vai estabilizar seus sentimentos, a água que vai curar o seu corpo, sua alma e seu espírito. Independente da situação que você estiver vivendo, você não vai ter mais vergonha, você não vai se sentir mais humilhada, você não vai ter mais o sofrimento de viver a sua história, porque eu vou tornar seu fardo leve. E aí quando Jesus começou a falar de tudo isso, ela falou, não, porque Jesus falou assim, mas a hora está chegando, e a hora chegou, versículo 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher, quando eu disse para você que ela sabia do histórico, ela disse assim, ó, eu sei que o Messias está vindo, ele está para chegar, e quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. E Jesus falou assim, eu sou o Messias. Sou eu que falo com você. Então, no versículo anterior, ela falou assim, ó, nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar. Ela sabia dessa intriga. Ela falou assim, ó, eu aprendi desde criança que o monte é o lugar para adorar. Mas os judeus falam que é lá em Jerusalém. Só que a gente não pode ir lá, que eles não aceitam a gente. Aí Jesus falou, não vai ter mais esse negócio de monte, de templo. Porque os verdadeiros adoradores não precisam de um lugar. Onde eles estiverem, onde eles se reunirem, qualquer lugar, eles vão adorar em espírito e em verdade. E Jesus estava dizendo para aquela mulher que essa divisão religiosa, esse preconceito, esse racismo que tinha entre eles, Jesus veio para destruir, para quebrar tudo isso, para trazer unidade para o povo dele. E Deus estava em busca, ele procura verdadeiros adoradores. Vocês entenderam que Jesus, ele sabia que aquela mulher tinha um coração de adorador. Aquela mulher, ela tinha algo especial dentro dela. Ela não sabia como buscar, ela não sabia onde era a fonte da água para saciar a alma dela. Mas ela procurava, ela buscava. Porque se Jesus falou para ela assim, ó, porque o meu pai, ele busca verdadeiros adoradores, e ele estava passando por ali, ele resolveu ficar por causa daquela mulher, porque aquela mulher tinha um coração de adorador. E tanto é que ela deu resposta quando ela entendeu. Ela deu resposta com a atitude quando ela entendeu. Quando ela entendeu que ela não precisava esperar para um dia ser livre.
Ela não precisava esperar a morte chegar, não precisava esperar para ser feliz, que ela podia ser feliz naquele instante. Ao entender a salvação, que Jesus ia libertá-la daquela dor que ela carregava, aquela exclusão, aquele abandono, quanto aquela mulher deve ter sofrido, né? E ela pensou, não, um dia, quando o Messias vier, eu vou ficar livre de tudo isso. E por que isso tem a ver com a sua vida hoje? É porque às vezes você está pensando, às vezes você está numa luta tão grande, numa dificuldade tão grande, tem gente que fala assim, Jesus, volta logo. Porque acha que só depois que morrer vai poder usufruir do céu, do paraíso, das coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E Jesus falou para aquela mulher assim, olha, o meu Pai procura verdadeiros adoradores, eu estou aqui conversando com você, porque eu sou o que você espera, eu sou o que o povo está esperando, eu já cheguei, eu já vim. E aquela mulher entendeu que o que Jesus estava dizendo para ela, eu vim te curar. Eu vim curar sua alma, eu vim matar a sede da sua alma, sede que nenhum homem, nenhum marido pôde te suprir. E nem o que está com você agora pôde suprir essa sua necessidade. Jesus não falou para ela assim, olha, eu vou tirar esse problema seu. As pessoas nunca mais vão te criticar, você nunca mais vai ser humilhada. Jesus não estava dizendo isso para ela. Jesus não tirou aquela mulher do problema que ela estava enfrentando. Jesus libertou as emoções daquela mulher para que ela governasse ali a história dela e a vida dela. E aquelas pessoas que a humilhavam, aquelas pessoas que a criticavam, aquelas pessoas que a chamavam de impura, não tinha mais o poder de governar a vida dela, de mandar na história dela. Porque é isso que Jesus quer fazer com você hoje. Às vezes você está esperando que ele te tire dessa situação. Mas você não precisa sair de nenhum problema, de nenhuma situação, para que Jesus liberte você. Jesus está dizendo para você o que ele disse para aquela samaritana. Você está esperando que algum dia você fique livre disso. Eu quero te dizer que eu quero te libertar eu quero libertar suas emoções. Eu quero libertar seu coração. Eu quero trazer, eu quero que você se sinta livre, leve agora. Agora, em nome de Jesus, eu estou aqui. E Jesus está aqui, perto de você, na tua presença agora, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo quer libertar você. E aí não importa se é no monte, se é em Jerusalém, onde as pessoas acham que vão conquistar as coisas, onde as pessoas acham que vão ser libertas, você sendo liberta, as suas emoções sendo libertas, não importa quanto tempo vai durar seu problema. Esse problema não vai governar a sua vida. Não importa quanto tempo de opressão aqui dentro você vai estar livre. É isso, Jesus ele veio com a presença do Espírito Santo hoje diante de você, libertar suas emoções. Tirar você da escravidão. Porque você está esperando essa situação resolver para você ser feliz. Você está esperando esse casamento chegar para você ser feliz. Você está esperando o seu filho se formar para ser feliz. E Jesus convida você hoje, através da pessoa do Espírito Santo, que é Deus em nós. Quer dizer para você o seguinte, eu estou aqui. Aquela mulher, ela falou assim, no versículo 25 de João 4, ela disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Quando meu problema for resolvido, eu vou ser feliz. Quando meu filho casar, quando meu filho nascer, quando eu mudar de emprego, Jesus disse para ela assim, olha, sou eu que falo contigo. E Jesus olha para os seus questionamentos agora, nesta manhã. Ele olha para o seu coração e vê sua angústia e diz, sou eu que te liberto. E eu quero que você viva hoje. Não espere esse problema se resolver para que você governe suas emoções. Jesus chama para você governar as suas emoções. Que às vezes a gente pensa que governar com Deus, ter o governo, participar da glória de Deus, é ter bens materiais, é ter o controle das situações. Não, é aqui dentro.
Que venha o reino de Jesus hoje no seu coração. Aquele ladrão na cruz do Calvário, né? Lucas 23, 42 e 43. Ele olhou para Jesus e entendeu que o reino de Jesus era no Espírito. Era governar nossas emoções, era governar o nosso espírito, nossa alma, nosso coração. E ele olhou para Jesus, aquele ladrão, e disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou: com certeza eu te afirmo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, às vezes você está aí, Senhor, lembra da minha dor. Olha para mim. Jesus fala para você hoje: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é um lugar de descanso. E Deus quer dar o descanso para você nesse rodamuinho de emoções que você está sentindo. Porque quem consegue controlar suas emoções, sua alma, seu espírito, seu coração, governa. E eu não estou falando de poder humano, estou falando de poder espiritual. Porque o problema da humanidade pode ser resolvido muitas vezes na aparência, com dinheiro. O problema é material. Mas o maior problema das pessoas é espiritual. Quantas pessoas estão hoje, agora, com a conta bancária que não sabe o que fazer com tanto dinheiro, mas está com a sua alma dilacerada, frangalhos, não se acha importante para ninguém, não se acha, não vê valor em si mesmo, e Jesus vê valor em você. Ele desviou o caminho daquele dia, ele podia ter dado a volta, ido para Galileia, e ele parou só por causa daquela mulher samaritana. E Jesus para só por causa de você. Você é importante, você é especial para Deus. Você é obra de Deus, então você é uma pessoa incrível. E quando Jesus olha para você, ele não olha para a sua condição de pecador, ele olha para a sua condição de vaso nas mãos dele, que ele pode fazer de você um vaso novo, ele pode fazer de você justiça, justificar você. Romanos 5,17, para terminar essa live, eu quero colocar para você Romanos 5,17, que diz assim: pois pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio deste. Muito mais, os que recebem da transbordante provisão da graça de Deus e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus, o Cristo de Nazaré. Deus quer que você governe em vida. Deus quer que você reine em vida. Talvez você ache que a morte é a solução para você. A morte, ela entrou no mundo por um pecado de um só homem. Mas a justiça de Deus também, com a salvação da nossa essência, da nossa alma, do nosso espírito, entrou também por um só homem. E Jesus convida você para reinar em vida. Reinar em vida, porque a graça derrama vida sobre nós transbordante. Romanos 5,17 é uma graça, é vida transbordante. Provisão da graça e dom da justiça. Você tem provisão de graça, da graça de Deus sobre a sua vida hoje. E Jesus convida você para reinar em vida, enquanto você vive. É para você ter vida de verdade. Você não precisa mais buscar em lugar nenhum. Às vezes você tem esperado que a sua situação se resolva. Você tem esperado que as pessoas resolvam por você. Você tem esperado e nada acontece, Jesus fala: eu convido você hoje para viver. Porque até agora você tem sobrevivido. Você tem tido uma vida morta. E Deus quer derramar vida sobre você. E essa vida chama você para governar em vida. Porque por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, mas por intermédio de um só homem também entrou a vida abundante. João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Talvez você diz assim: Fernanda, eu já conheço Jesus, já tenho Jesus na minha vida, mas você não tem governo nenhum sobre as suas emoções. Você tem permitido que pessoas, que situações ditem suas reações. Você tem se escondido.
tem ido fugido de pessoas, se isolado. Tem pessoas que chega até a falar que não gosta de pessoas, não consegue viver em comunhão com os santos, porque ali o Senhor ordena a bênção. Porque a sua dor tem sido muito grande, então você não tem tido vida de verdade. Você tem permitido que as emoções roubem, destruam você por dentro. E Jesus veio para te dar vida e dar vida em abundância. Sabe por quê? Porque pessoas que passarem por você serão curadas. Você será a fonte inesgotável de vida para a vida das outras pessoas. É isso que aconteceu com a mulher samaritana. Quando ela entendeu que Jesus estava convidando para que ela governasse suas emoções, parasse de se esconder, porque ela ia governar em vida, ia estar no paraíso em vida. Porque mesmo se a situação não mudasse, ela mudou por dentro. Ela tinha o governo das suas emoções, porque Jesus faz isso. Jesus tira das mãos do inimigo das nossas almas este governo e nos dá de presente. Mas para isso você precisa abrir o seu coração, receber o Cristo de Nazaré como seu Salvador e permitir que o Espírito Santo de Deus governe você. E o jeito incrível que o Espírito Santo tem de governar você é libertando você de todas as emoções que te prendem. O que te prende? Seu passado, seus traumas. E o Espírito Santo vem abrir um novo caminho, um caminho no deserto, um caminho no ermo, onde ninguém consegue enxergar nada. O Espírito Santo vem e abre os seus olhos, porque quando o perfeito vem, tudo que é imperfeito desaparecerá. Receba o perfeito na sua vida. Talvez você fale, não, Fernanda, eu já tenho o perfeito na minha vida, eu sou crente há 40 anos, não interessa. Tempo de você fala que é crente não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque você está aqui segurando. Faça como a mulher samaritana. Receba da água da vida. E aqui o que aconteceu com aquela mulher? Quando ela foi liberta das emoções dela, ela saiu correndo para a cidade. Alguém que se escondia para pegar água no poço, para não ver ninguém, para não escutar nada. Ela saiu para contar para todo mundo. Gente, eu conheci um homem que me libertou, que me tornou livre. Eu não tenho mais nenhum problema. Pode falar o que vocês quiserem falar de mim. Eu sou livre aqui dentro. Eu sou livre aqui dentro. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida hoje, que você tenha consciência de que o governo que Jesus vem estabelecer na terra é o governo das suas emoções, o governo dos seus sentimentos, que não depende de pessoas ou de situações, para já estar aqui, ó, com o reino dele estabelecido aqui, ó, no seu coração. E você não vai ter medo e nem raiva de pessoas, você vai amar pessoas, porque é esse o sentimento que Jesus derrama no nosso coração. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. Hoje, procura uma igreja perto da sua casa e vai celebrar e vai adorar esse Deus, tá bom? Porque a bênção do Senhor está reservada para você na comunhão dos santos. Salmo 136, ó como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena a bênção. Aquela mulher ali escondida, pegar água para não escutar, para não se envolver com ninguém. Assim que ela foi liberta, ela sentiu a necessidade da comunhão dos santos. E aí começa a sua cura, porque Deus tem algo especial reservado para você na comunhão dos santos, tá bom? Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Paizinho, em nome de Jesus. O Senhor conhece quais são os lugares escuros que os meus irmãos estão agora. O Senhor conhece quais são as cadeias, a cadeia da ansiedade, a cadeia do trauma, as cadeias, as correntes da ansiedade. Dê para eles, Pai, em nome de Jesus, a oportunidade de te ver de perto, para beber dessa água da vida, para nunca mais ter sede. Que em nome de Jesus, ao invés de ficarem na expectativa de um dia acontecer, que eles possam entender que é hoje o dia da libertação do coração, da alma deles. Que o Senhor está presente na pessoa do Espírito Santo para fazer essa obra milagrosa no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, onde você estiver enfermo, receba agora. Espírito Santo, libere os teus anjos agora nesta live e
Cure, Senhor, os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se as suas correntes forem na alma, se a sua enfermidade é no seu coração quebrado e partido, saiba que perto está o Senhor. De todos aqueles que o invocam e de todos aqueles que têm o coração quebrado, Ele está aí na pessoa do Espírito Santo para consertar e te dar um novo coração e uma vida nova. Em nome de Jesus, seja curada. Amém. E se você gostou dessa live, você pode curtir, comentar e compartilhar, que ela vai ficar salva no Instagram. E se você ainda não me segue, digite Palavras Curam, Fernanda Matos 72, e começa a me seguir, que você vai receber o recadinho lá quando eu estiver online, tá bom? Um beijo no coração. Sejam abraçados pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.